I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Bem-vindos a mais um Ponto Break, neste sábado de final de Liga dos Campeões. Estou a gravar mais cedo, visto que já no site do Roland Garros já saiu a ordem de jogos para amanhã e em que cortes é que vão jogar. Para mim é uma informação extremamente relevante. Começamos aqui com o jogo da Martina Trevisan contra a Sasnovich. A Trevisan que venceu a Daria Saville, outras pessoas devem conhecer como Daria Gravilova, uma jogadora de superfície rápida, ganhou por 6-3 e 6-4 em 1 hora e 23 minutos. Já a Sasnovich bateu Angelique Kerber em 1 hora e meia por 6-4 e 7-6. Aqui parece-me que a Sasnovich, pelos adversários que já defrontou, Wang, Emma Raducanu, que foi vencedora do US Open no ano passado, e Angelique Kerber, que já foi ex-número 1. Parece-me aqui que a Sasnovich está mais bem preparada para esse jogo fisicamente e mentalmente, e por isso parece-me aqui que poderá ser um jogo para ela vencer com alguma folga nos sets. Por isso aqui a minha aposta será o menos 2,5 da Sasnovich, está 2,02, é um modo que para mim compensa mais do que entrar, por exemplo, na vitória da Sasnovich. Claro que aqui há características, especificidades diferentes desses dois mercados, mas para aquilo que eu espero do jogo, o menos 2,5 para mim tem mais valor do que apostar a favor da Sasnovich a vencer o jogo. Depois partimos aqui para o jogo do Novak Djokovic contra o Diego Schwartzman. Novak Djokovic que está a passear em Paris, como a gente costuma dizer, jogou muito bem contra o Beden, tem vindo a fazer rondas muito, muito consistentes e com números interessantes, e lá está, no último jogo contra o Beden, teve a particularidade de vários jogadores e também pessoas importantes estarem a assistir ao jogo, que também acabam por ser, de certa forma, fãs de ténis, não é? Porque teve Arsène Wenger, Seedorf, Zidane, e isso, lá está, acabou por também incentivar a um jogo quase a roçar a perfeição de Novak Djokovic, e o próprio, depois, no final do jogo, fez questão de salientar isso, a importância de jogar bem com essas pessoas a assistir. Vai jogar com o Diego Schwartzman, que tem estado a jogar bem, a verdade é esta. Agora, é sempre um jogador perigoso porque na terra batida é onde tem a sua melhor superfície. Já venceu Rafa Nadal em terra batida, em torneios importantes. Penso que o ano passado, há 2 anos, contra o Novak Djokovic, perdeu, mas foi em 3-2. Foi um jogo extremamente complicado para o Novak Djokovic. É sempre um jogador que dá tudo, nunca desiste, nunca dá nenhum ponto por perdido, e acredito sinceramente que vai ser um jogo extremamente difícil para o Novak Djokovic. Quando digo extremamente difícil, prevejo que o Novak Djokovic vença. Mas será que é a probabilidade, como diz aqui, do modo de 1,09? Não, eu acho que é um bocadinho mais. Acho que é o modo 1,20. Principalmente por aquilo que o Schwartzman já conseguiu fazer frente ao Novak Djokovic. É verdade que não venceu, o Novak ganha por 6-0 no confronto direto, mas há jogos aqui extremamente apertados, ali decididos no detalhe, e lá está, jogadores como o Schwartzman motivam-se muito quando jogam contra Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, contra esses grandes senhores do ténis, motiva-se e depois pode-se tornar numa versão muito complicada, muito aguerrida, a responder a todas as bolas, a dar, como eu disse, nenhuma bola por perdida, a acreditar que é possível bater um monstro sagrado de ténis, e por isso espero um jogo aqui complicado do Diego Schwartzman. Apenas aqui partilhar uma curiosidade: o Diego Schwartzman estava muito preocupado em ir ver a final da Liga dos Campeões. Ele não tinha bilhete, e então na conferência de imprensa, depois de ganhar o seu jogo, disse: arranjo-me, posso ir sozinho. Estava mesmo preocupado em assistir o jogo entre Real Madrid e Liverpool na final da Liga dos Campeões. E lá está, quase todos os jogadores, se não mesmo todos os jogadores, vão estar a marcar presença nesta final. Alcaraz, por exemplo, já disse que ia ver a final da Liga dos Campeões para tentar desligar a ficha um pouco, e depois lá está. E todos os jogadores, e principalmente por estarem em França, estarem em Paris, fica ali perto, e depois têm todos os connects necessários para conseguirem estar presentes nesta final da Liga dos Campeões. Foi só aqui apenas uma parte. Falando aqui apenas do mercado agora, parece-me que, como eu disse, pode ser um jogo mais complicado do que o mercado está a prever. Eu aqui o mais 8,5 do Sebastian Schwartzman a 1,72 pode ser a longo prazo uma estratégia interessante,
para quem puder, nada melhor do que ver o jogo. Ainda assim, o 8,5 a longo prazo pode compensar. No entanto, quanto mais perto do 90, melhor. Por isso, o modo 1,72 é ali um modo muito perigoso, na minha opinião. Por isso, para mim, vejo a linha é aquela, a odd devia estar um bocadinho mais alta, com base naquilo que é a minha predict. Por isso, para quem puder trabalhar o jogo ao vivo, tenha atenção àquela linha. Em pré-live, não consigo recomendar nada com muito valor, sem ser aquela linha, mas 1,72 para mim não compensa o risco a longo prazo. Até pode compensar a curto, pode ser um jogo diferente daquele que o mercado está a prever e aquela odd no lugar está a um 72, devia estar a um 60. O Schwarzman pode entrar muito bem, pode ganhar o primeiro set e isso muda completamente a percepção e a forma como o jogo vai se desenvolver. Mas com base naquilo que é o longo prazo, aquela odd devia estar mais perto do 90, na minha opinião. Depois temos aqui a Alice Mertens, que vai jogar com a Coreia Golf, e escolhi esse jogo principalmente porque estão a dar uma probabilidade muito alta para a Coreia Golf. É verdade que é uma jogadora que tem conseguido melhores resultados do que a adversária, e isso nota-se, basta ver os últimos jogos das jogadoras. No entanto, se a gente for filtrar e só focar-se nos últimos 6 jogos, cada jogadora tem 5 vitórias e uma derrota. O último jogo, quem venceu foi a Coreia Golf, 6-0, 7-6 e 7-5, um jogo extremamente equilibrado. Esse jogo vai ser realizado no corte Philippe Chatrier, um dos cortes mais emblemáticos, se não o mais emblemático de Roland Garros. Por isso vai estar o público lá concentrado, vai estar ali claramente todos os jogadores e pessoas importantes lá a assistir a esse jogo. Tem uma jogadora que está no início da sua carreira, tem uma Alice Mertens, que já é uma jogadora experiente e que se calhar já está mais perto do final de carreira do que propriamente a Coreia Golf. A Mertens venceu a Gracheva por 6-2 e 6-3 em 1 hora e 32 minutos. E a Coreia Golf venceu a Kanepi por 6-3 e 6-4 em 1 hora e 23 minutos. Eu aqui prevejo um jogo mais complicado e a experiência a ser aqui a chave importante para esse jogo. Por isso aqui eu vou para o 4,5 da Alice Mertens, está um 62, para um 70, um 75 seria mesmo o ideal, mas aquela linha para mim é aquela que faz mais sentido para esse jogo. Não prevejo uma vitória tão fácil para a Coreia Golf, acho que ela devia estar um 60, um 70, acho que é um jogo pela experiência. Para aquilo que foi o último jogo entre as duas, é verdade que a Coreia Golf ganhou, mas houve um 7-6, um 7-5, foi um jogo extremamente equilibrado. Houve um set claro ali, um 0-6, mas mesmo assim, só para mostrar que são jogos que vão ser decididos no detalhe. Vai depender muito daquilo que for o ambiente, e lá está, aqui a Mertens tem uma vantagem, porque sabe trabalhar muito bem esses momentos e controlar o barulho externo, e não se sente tão pressionada e tão nervosa quando joga em grandes palcos, ao contrário da Coreia Golf, já mostrou muitas vezes que é uma grande jogadora, ainda está no início da carreira, ainda falta muito para percebermos até onde essa jogadora vai chegar, mas é uma jogadora interessante, tem bons apontamentos, tem bons resultados, mas depois chega a grandes palcos e treme, não consegue se impor, não consegue mostrar realmente o seu verdadeiro talento. Por isso aqui, isso joga a favor da Mertens, na minha opinião. Depois temos aqui, lá está, o jogo do Zverev. Parece-me que vai ser aqui um jogo interessante, na minha opinião. Vai ser um jogo frente ao Zapata e Miralles. Hipoteticamente, acredito claramente que vai ser aqui um jogo relativamente acessível para o Zverev, e por isso aqui a minha opção aqui seria um handicap negativo, mas como vocês podem ver, o handicap negativo aqui, menos 7,5, poderá ser arriscado por um Zverev que muitas vezes perde-se e parece que se desliga a ficha antes do tempo. É um modo relativamente perigoso. Agora, espero um jogo rápido para o Alexander Zverev. Além disso, porque é que eu digo isto? Porque se o Alexander Zverev vai ter um jogo nos quartos de final mais exigente, na minha opinião. Nos quartos de final vai defrontar à partida, se Carlos Alcaraz vencer o seu jogo, vai defrontar Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz que venceu em Madrid, por exemplo. Por isso aqui acredito que o Alexander Zverev vai querer despachar o jogo o mais rapidamente possível, e até vocês podem apostar no 3-0 do Zverev, que para mim até não será nada de estranho. Agora, o modo 55 para mim, tirando jogadores como Nadal
Djokovic, jogadores que são sólidos, jogadores que não tremem, jogadores que mantêm-se consistentes, é um modo que para mim não tem qualquer valor. Essa odd aqui para mim faria sentido, mesmo contra um Zapata Miralles, um jogador que veio do qualifying, modo 1,80. O Zverev é um jogador que muitas vezes começa a cometer erros não forçados, duplas faltas, e nós temos de estar protegidos para essas situações. E o modo 55 não é um modo que nos protege minimamente. Depois temos aqui um jogo do Auger-Aliassime contra o Rafa Nadal. Tony Nadal versus Rafa Nadal, porque o Auger-Aliassime é treinado por Tony Nadal, o tio do Rafa Nadal e uma pessoa muito importante naquilo que foi o desenvolvimento da carreira do El Toro. A verdade é que ele não vai marcar presença neste jogo por respeito ao sobrinho e também, lá está, seria estranho ele estar na bancada a apoiar o Auger-Aliassime e não estar a apoiar o sobrinho, por isso acabou por não marcar presença nesse jogo. Aqui prevejo um jogo fácil para o... Não digo fácil no sentido de respeitar o adversário, mas lá está. Porquê que eu digo que eu acho que vai ser fácil? Porque nos quartos de final, no próximo jogo, é Nadal-Djokovic. E o Djokovic, o ano passado, ganhou em Roland Garros nas meias finais o Nadal. Por isso aqui há certa forma um sentimento de revenge, não é? De vingança por parte do Rafa Nadal. E para isso acontecer tem que estar nas melhores condições físicas, tem que estar a jogar o melhor ténis. Não pode subcarregar muito fisicamente, porque depois tem aquele problema ligado ao síndrome de Muller-Weiss e isso pode sempre complicar contra o Novak Djokovic. Por isso, acredito que ele vai querer resolver o jogo o mais rapidamente possível para estar fresco, para estar disponível fisicamente para um duelo extremamente mais difícil à partida contra o Novak Djokovic. Claro que não há vitórias antecipadas, isso aqui será o cenário mais provável. Pode haver surpresas, já houve algumas, poderá continuar a existir daqui para a frente, embora seja menos provável. O que é que eu aconselho aqui? Lá está, tal como o jogo do jogo contra o Zverev, é um jogo para ir ao vivo, na minha opinião. Acho que poderá ser um jogo para menos 6,5 do Rafa Nadal, mas essa odd aqui devia estar num 70, um 75, na minha opinião. Um 3-0, um modo 2 para o Rafa Nadal não seria, não seria nada estranho, porque o último jogo entre os dois, o Nadal ganhou por 2-0. Claro que foi num contra melhor 3 sets, mas ganhou por 6-3 e 6-3. Por isso, é um jogador com quem o Nadal já jogou, já sabe, já sentiu o peso de bola do Auger-Aliassime, sabe provocar o erro, é um jogador experiente, é um jogador que nessa superfície não é à toa que tem 13, venceu 13 das últimas 17 edições de Roland Garros, é um jogador que nessa superfície é extremamente difícil de bater e por isso vejo aqui um jogo para o Rafa Nadal. Na minha opinião, não vou sugerir nenhuma entrada para esse jogo em particular, porque as odds não estão num ponto que eu acho que sejam, que se tornem de valor, mas é um jogo para ir ao vivo, na minha opinião, e depois, mais tarde, para trabalharmos o jogo do Novak Djokovic e Rafa Nadal. Temos aqui, em penúltimo lugar, o jogo da Tetchman contra a Sloane Stephens. Sloane Stephens que fez um jogo muito interessante, e eu não estava... muito interessante. Uma vitória rápida contra a Paris. A Paris que estava a fazer um torneio muito interessante, uma jovem de 19 anos, estava a jogar muito bem e eliminou a Bárbara Krejcikova, a campeã do ano passado. A verdade é que aqui ganhou no corte Philippe Chatrier, acho que também por ser jogado no Philippe Chatrier isso criou alguma pressão à jogadora francesa, e aqui a jogadora norte-americana venceu em 1 hora e 36 minutos por parciais de 6-2 e 6-3. Já a Tetchman teve que suar um bocadinho mais, conseguiu ganhar a Azarenka, mas em 3 horas e 19 minutos, venceu por 6-4, 5-7 e 6-7. De salientar que a Azarenka esteve a servir no último set para fechar o encontro, não conseguiu sentir a pressão e a Tetchman é uma jogadora que varia muito o seu jogo, uma jogadora interessante, joga bem, principalmente nesta superfície. Aqui, na minha opinião, acho que não vai ser assim um jogo tão fácil para a Tetchman quanto o mercado está a dizer. Acho que é só devia estar no modo de um 60, um 70. No entanto, o favoritismo está do lado dela. Por isso, eu aqui vou focar-me no menos 3,5 da Tetchman, a pensar, por exemplo, num 6-4-6-4, por exemplo, não mais do que isso, ou sets mais curtos, mais compridos, duvido um pouco. Claro que vai depender sempre do serviço da Stephens, se ela estiver a servir bem
é uma jogadora que tem um serviço pesado, um serviço que dificulta a resposta, mas depois falta algumas mecânicas no seu jogo que a terra batida exige. Mobilidade, antecipação, variação de jogo, profundidade de bola, de spin, e isso a Attachment tem tudo. A Stevens já é uma jogadora que a gente costuma dizer que utiliza mais a técnica da força. A Attachment já é uma jogadora diferente, utiliza a força da técnica, e aqui nessa superfície em particular a força acaba por ter um papel, é um papel importante, mas a variação de spin, a técnica, muitas das vezes acaba por falar ligeiramente mais alto. Depois temos aqui por último o jogo do Khachanov contra o Carlos Alcaraz. Como eu disse, o Carlos Alcaraz provavelmente, se ultrapassar aqui o Khachanov, e não vejo que não há de ultrapassar, vai jogar contra o Zverev nos quartos de final, e acredito que o Carlos Alcaraz também, como eu disse, vai estar hoje a ver a final da Liga dos Campeões para descomprimir um pouco e depois focar-se na preparação do jogo. Já treinou com o Khachanov, já jogou contra ele, conhece muito bem o estilo de jogo do russo, um estilo de jogo mais agressivo, mais pancada longa. E o Carlos Alcaraz jogou muito bem com o do Sebastian Korda, como eu tinha dito no último ponto break, foi dos únicos jogadores que ganhou o Carlos Alcaraz este ano, mas depois o Carlos Alcaraz ali percebeu como é que tinha que jogar, sempre agressivo, sempre a bater a bola com peso, sempre intenso no jogo, e ganhou o Sebastian Korda por 3-0. Acredito aqui, se ele aplicar a mesma estratégia, vai dar-se muito bem. Além disso, tem uma capacidade de recuperação de bola muito interessante, defensivamente é muito forte, muito sólido. Depois, atacar, é um dos melhores do circuito nesta vertente, varia muito. Depois tem um drop shot, um dos melhores drop shots do circuito já, sem dúvida nenhuma. É um jogador extremamente completo, e acho que o Khachanov vai ter muitas dificuldades em ganhar ao Carlos Alcaraz. Eu aqui, pelas odds, a única coisa que me faz pensar será um jogo relativamente rápido para o Carlos Alcaraz. Temos aqui, por exemplo, o mercado que já falei nesta edição de Ponto Break, que era o total de jogos ganhos pelo Carlos Alcaraz. Eu sinceramente acho que vai ser menos do que 18,5. Acho que vai ser mesmo ali 18, acho que vai ser em 3 sets, sem tie break, na minha opinião, mas não é algo que eu consiga, não há nenhum mercado que eu consiga aconselhar com muito valor. É um valor muito subjetivo, é um valor que vai precisar da componente ao vivo para confirmar. Por isso, esse jogo, o jogo do Novak Djokovic, não, o jogo do Novak Djokovic era sim, é preciso a confirmação, mas era o mais 8,5 do Schwartzman. O do Zverev e este, para mim, são jogos para ao vivo, são jogos que, por haver e do Nadal, são jogos claramente para ter uma confirmação ao vivo. Porque lá está, podem fugir um pouco, às vezes o jogador, se calhar, favorito, entra um bocadinho mais relaxado, o adversário também entra a todo o gás, o favorito se apercebe, deixa o set caminhar para depois puxar forte nos sets a seguir, visto que o adversário, como gastou tanta energia no primeiro, vai estar mais débil fisicamente nos restantes. E é como a gente costuma dizer, não basta ganhar 2 sets, tens de ganhar 3 para ganhar. E às vezes esses jogadores mais novos, principalmente, entram com tudo, ou os underdogs entram com tudo, até conseguem se surpreender numa determinada fase do jogo, mas depois esquecem-se que é preciso ganhar 3 sets e não apenas 2. É aquela questão que eu digo sempre, está-se muito habituado a jogar a melhor de 3 sets, quando joga-se a melhor de 5, esquece que tem que se fazer um terceiro set para ganhar o jogo. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueça de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações. E até uma próxima oportunidade.